Voltamos a falar agora sobre a repercussão da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, recebendo agora no Jornal Jovem Pan o deputado federal Carlos Zaratini, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui de São Paulo. Deputado, boa noite, bem-vindo, é um prazer te receber. Boa noite, Nelson, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Deputado, eu quero entender como é que o senhor recebe a condenação de ontem do Supremo Tribunal Federal em relação a Jair Bolsonaro. Qual é a repercussão que isso se gera no mundo político? A sua análise. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é um fato histórico. A gente assistiu a um julgamento, né, pela primeira vez que levou golpistas ao banco dos réus, né, inclusive militares. Né? Então, a tradição no Brasil de 14 golpes no período republicano, né, 7 deles com êxito e 7 sem êxito, foi sempre de não punição aos golpistas. E dessa vez nós temos a punição a esses 8 pessoas que participaram da coordenação desse processo, né, golpista, e que acabaram agora condenadas a penas bastante expressivas. Deputado, vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas do jornal de hoje, a Dora Kramer, o Cristiano Vilela. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, deputado. Quero falar sobre militares. Tem tudo a ver com o julgamento, né? E a gente tem 2 assuntos que estão parados, mas ali rondando o Congresso. Um é a mudança, se eu não me engano, é sua proposta. A mudança no 142, na redação do 142, ou revogação, algo assim. E a outra é aquela proposta do Ministério da Defesa de que militares que se candidatem têm que obrigatoriamente ir para a reserva, ganhem ou não as eleições. São 2 assuntos que me parece que podem ser, queria sua opinião sobre isso, sua avaliação, reavivados, reanimados, reabilitados com o fato ao qual o senhor se referiu, inédito, de militares de alta patente terem sido condenados por tentativa de golpear a democracia. Olha, nós fizemos uma proposta já logo no início de 2023, quando houve o 8 de janeiro, de mudança no artigo 142. Essa mudança, no nosso modo de ver, tem que ser feita. Nós propusemos uma mudança na redação do caput, tirando aquela famosa frase que dá uma dúvida de que os militares seriam um poder moderador da República, o que é um absurdo, mas nós demos uma redação tirando isso. E também nós acrescentamos um artigo, aliás, um parágrafo, que já existe na Constituição Portuguesa, que prevê que não será possível ao militar ter qualquer participação política. Isso vai além de uma candidatura, né? Isso se remete também à participação em opiniões políticas, em eventos políticos, né? Então, dessa forma, a gente quer realmente que os militares, que são um poder armado, né, eles fiquem restritos às suas funções, ou seja, a guarda da soberania nacional, da integridade do nosso território e da segurança do nosso povo. Isso é o mais importante, né? Então, não queremos acabar com as Forças Armadas, nada disso, mas queremos a sua restrição a essas atividades que são as mais importantes e são a sua função precípua. Deputado Carlos Zaratini, a pergunta agora é do Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, a condenação de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos demais réus, ela poderá ter alguma influência direta no projeto de anistia no Congresso Nacional, a possibilidade de votação desse projeto? Ou o senhor entende que, eventualmente, após essa condenação, a tendência é que haja um enfraquecimento dessa tese, um enfraquecimento político de Jair Bolsonaro e das ideias que o tentam, de alguma forma, reabilitar a política nacional? Olha, no meu modo de ver, houve uma afirmação muito grande do Supremo Tribunal Federal em levar adiante esse processo, depois de ameaças feitas pelo presidente norte-americano e, no caso do Alexandre de Moraes, inclusive de aplicação da lei Magnitsky. É um absurdo o que está acontecendo. O Supremo, ele foi firme, enfrentou, né, fez o processo e condenou os acusados.
Então, me parece que isso torna praticamente irreversível esse processo. Veja só, a aprovação da anistia, se ela acontecer na Câmara, ela vai ter muita dificuldade no Senado, porque o presidente do Senado já disse que não vai levar adiante esse processo. Se por acaso levar adiante, o presidente Lula vai vetar. E aí vai haver uma nova discussão sobre o veto. E ainda que o veto seja derrubado, o Supremo vai reafirmar suas decisões. Portanto, é um processo absolutamente inútil do ponto de vista da prática, do resultado prático. Então, o que me parece é que vai haver um enfraquecimento dessa proposta, apesar de que, evidentemente, os bolsonaristas farão de tudo para agitar as próximas semanas no Congresso Nacional. Deputado, mais uma pergunta da Dora Kramer. Vamos lá, sobre anistia, deputado. O que hoje tem, porque na sua concepção enfraquece, né? De qualquer modo, enfraquece, mas está lá. E agora o Valdemar, que estava até anteontem dizendo que, esbravejando que o PL ia parar o Congresso, porque a anistia ampla, já está querendo negociar. O fato de negociar amplia a possibilidade de apoio. Pergunto, na Câmara, vamos tratar da Câmara, na sua opinião, qual é a melhor estratégia? Qual tem mais chance? Barrar a tramitação ou enfrentar e derrotar? Olha, isso evidentemente vai depender de toda uma avaliação política, né? Me parece que nós vamos ter que discutir, avaliar com os líderes partidários qual é o posicionamento de cada bancada, qual é o posicionamento de cada deputado. Isso vai ter que ser avaliado durante a semana que vem, né? Evidentemente que nós vamos lutar muito para que não haja nenhuma revisão desse processo, né? Houve um avanço democrático no país, porque a gente punir quem atenta contra a democracia é fundamental, é uma questão educativa e o Brasil não pode voltar a sofrer esse tipo de ataque àquilo que nós construímos de forma democrática. Mais uma pergunta agora do Cristiano Vilela. Deputado, e do ponto de vista eleitoral, agora uma vez sepultado de vez ali qualquer possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro voltar à cena eleitoral nas próximas eleições, o senhor entende que o resultado desse julgamento vai enfraquecer o eventual nome do sucessor de Jair Bolsonaro, talvez o governador Tarcísio, ou um novo candidato acaba, de alguma forma, tendo características próprias e com uma dificuldade de ser contaminado, talvez, pelo resultado desse julgamento? Olha, é evidente que existe uma força eleitoral no bolsonarismo, né, e todos os candidatos da direita querem ter a bênção do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, isso os coloca numa posição de dificuldade, porque eles têm que afirmar, né, o tempo todo uma lealdade ao bolsonarismo. E essa lealdade é o que lhes tira a condição de ser vitoriosos numa eleição. Porque veja só o Tarcísio, depois que ele foi, no domingo, na Avenida Paulista, fazer discurso atacando o Supremo Tribunal Federal e a justiça brasileira, ele perdeu ponto junto a uma parte do eleitorado que não é da esquerda, não é lulista, né, mas que, ao mesmo tempo, não concorda com esse tipo de agressão que o bolsonarismo faz todo santo dia. Então, ao mesmo tempo que precisa dessa força bolsonarista para se erguer, para levantar, né, não é possível compactuar com o centro real, o centro do eleitorado, não estou falando aqui do centrão, né, que haja respeito às regras democráticas. Deputado, para a gente fechar agora a última pergunta, ainda nessa linha, a gente tem visto vários parlamentares, ministros, base aliada do presidente da República, já colocando o nome do Tarcísio, citando o Tarcísio em todas as críticas ao próprio Bolsonaro e, de alguma maneira, já o colocando como o adversário de 2026. Já tem aí, entre o senhor e os seus correligionários, essa informação sedimentada de que a disputa em 2026 é contra Tarcísio de Freitas? Olha, não existe isso não existe essa garantia, né? A gente não sabe até onde o Tarcísio vai insistir nessa aventura
de disputar a presidência da República. Hoje ele está razoavelmente posicionado no estado de São Paulo. É evidente que ele tem índices de aprovação grande, porque não existe, né, uma crítica pesada contra ele. Você vê, a situação da segurança pública no estado de São Paulo, e particularmente na capital, é caótica, caótica. Apesar da violência que a polícia militar vem usando na repressão, não só aos criminosos, mas contra a população em geral. Apesar disso, a segurança piorou, né? Então, como é que ele vai conseguir se manter, né, com esse nível de desorganização do Estado, na educação, na saúde, em todos os setores, né? Então, eu acho que o Tarcísio vai ter dificuldade, inclusive, para se reeleger em São Paulo, quanto mais para uma aventura do ponto de vista nacional. Perfeito, conversamos aqui com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigado, Nelson, um grande abraço a você, a todos os ouvintes, obrigado a Dora, também a todos que nos entrevistaram. Até mais.